Olá pessoal, nós da equipe da FUMAP pensamos nesse bate-papo com vocês para conversarmos um pouco sobre os projetos dessa nova gestão 2012 a 2015. E nós estamos aqui para falar, mas também para ouvir vocês. Bom, então eu já tenho a primeira pergunta. Eu tenho certeza que é a pergunta que está na cabeça de todo jovem. Metanoia continua ou não? Bom, Léo, nós entendemos que a metanoia é um conceito que não está atrelado apenas à gestão anterior da FUMAP. E é claro que entendemos que Deus abençoou muito e deu uma direção de trabalho, que isso com a bênção de Deus pegou, deu certo e quem sabe é um negócio que não vamos esquecer nunca mais, esse negócio de metanoia. A nossa intenção não é reinventar nada, mas dar continuidade a esse projeto que nós achamos que foi tão legal. Então a ideia é continuar com o projeto Metanoia. Sim, Gislaine. E isso torna o nosso desafio muito grande. Nós costumamos brincar e dizer que os caras fizeram quase tudo. Bíblia, CD, DVD, rede social, escreve para você. Então nós vamos tentar ampliar a ideia do Geração Metanoia, andar por novos caminhos e tentar trazer uma nova cara para o projeto Geração Metanoia. Mas pastor, que cara é essa? A principal mensagem que nós recebemos durante 4 anos foi a mensagem do arrependimento, a metanoia. Um arrependimento que não traz apenas transformação de comportamentos, mas que sobretudo é capaz de mudar nossas mentes. A base desse ensinamento é o texto de Mateus 3, versículo 2, onde João Batista vai chamar o povo a um arrependimento, a uma mudança de vida. A gente entende que é uma direção de Deus para nós damos uma sequência lógica a esse texto em questão. Por isso a gente pensa, para onde nos deve levar a metanoia? Quais são os resultados que a metanoia nos chama? E o próprio texto nos responde, quando lá ele diz o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa é a nossa proposta, falar sobre o reino de Deus. Porque para João Batista, nos parece que a metanoia ela antecede o reino. Para João Batista, a metanoia ela é o meio ou é a condição para a gente entrar e conhecer o reino. Por isso a proposta que nós temos é falar com vocês e com toda a juventude sobre o reino de Deus. O que seria exatamente o reino de Deus? Muito bem. O reino de Deus é o domínio de Deus, o governo de Deus. É a certeza de que todas as coisas existem e acontecem debaixo da vontade de Deus. Segundo o relato do Gênesis, os seres humanos se rebelaram contra a soberania de Deus. Daí nós vamos encontrar, no restante da Bíblia Sagrada, uma promessa de que Deus estabeleceria o seu reinado na terra através de um rei, e o reino desse rei não teria fim. Segundo João Batista, esse rei é o Senhor Jesus e com ele esse reino chegou mais perto, esse tempo em que as pessoas viveriam guiadas e orientadas pela vontade de Deus. Começa com Jesus, de acordo com o texto de Mateus 3:1. Então, por que vocês resolveram falar do reino agora? De onde surgiu essa ideia de falar agora, nesse tempo, sobre o reino? Bom, a questão é muito simples. É porque os valores do reino de Deus, eles confrontam os valores do mundo em que vivemos. Nós vivemos em um mundo onde prevalecem o individualismo, o relativismo, o erotismo. Então o reino de Deus veio para isso, para confrontar esses valores em nossa época, em nosso tempo. É importante pensar também, Jailton, que a gente vive num momento de oportunidades. Então nós vivemos num país em crescimento. Nós somos, por exemplo, a 6ª economia do mundo já. Somos o país da Copa de 2014, o país das Olimpíadas de 2016. A gente tem abundância de petróleo, temos uma economia em crescimento, mas é importante falar sobre isso agora, porque nós não podemos nos enganar. Todas essas coisas, essas oportunidades, não podem tirar da gente a ideia
de que o reino de Deus continua sendo prioridade nas nossas vidas. Certo, mas espera aí, só ver se eu entendi. Essa ideia de reino não é uma coisa assim para o futuro, tipo, para quando Jesus voltar? A gente não faz até a oração do Pai Nosso? Venha ao teu reino? Bem legal essa tua pergunta, porque muitas pessoas têm exatamente essa ideia, mas não é bem assim. No Antigo Testamento, por exemplo, a ideia de Deus como rei já existia. Deus é rei de Israel, mas Deus também é rei de todo mundo, de acordo com o Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos encontrar duas ideias que se destacam com relação ao reino de Deus. Uma que diz que o reino de Deus já chegou, já está entre nós, e a outra que diz que o reino virá um dia em sua plenitude. Então ele já chegou, mas também virá. Nós já vivemos, mas ainda o aguardamos. Na própria oração do Pai Nosso, nós encontramos essas duas ideias. Essa parte que você citou, do venha o teu reino, mas na oração do Pai Nosso também tem um versículo que diz: e teu é o reino, o poder e a glória para sempre, como se o reino já existisse. Então, ele é futuro, mas ele também já é presente. Jesus já reina no coração das pessoas, no coração daqueles que já o receberam como rei e já vivem para ele. Um dia, todas as pessoas e todos os reis aqui desse mundo vão tirar suas coroas e vão depositar essas coroas diante do Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis. Então a FUMAP vai trabalhar essas duas ideias nesses 4 anos. Mas como que é possível viver aqui, nesse tempo de hoje, e viver no reino ao mesmo tempo? Então, esse é o nosso grande desafio. A Bíblia diz que essa era em que vivemos é má. E Paulo fala que o reino de Deus é uma nova era. Ou seja, nós vivemos com os pés nesta era, mas nossa cabeça está na nova era, que é o reino de Deus. O problema é que tem muitas pessoas que têm o pé e a cabeça dentro do mundo e não querem sair. Muito bem, Jederson. Essa é a grande questão, cara. Pastor, eu queria falar agora sobre proclamação. O lema da nossa igreja é uma igreja santa proclamando Deus Santo. Qual a relação desse lema com a proposta do reino? Gislaine, à medida que nós entramos no reino, conhecemos o reino, aceitamos o reino, nós nos tornamos cidadãos do reino. E de cidadãos do reino, nós somos transformados em agentes do reino. Esse é o nosso papel. Quem vive o reino de Deus, ele passa a priorizar o reino de Deus. E aí ele tem dentro de si o reino de Deus, ele quer contar para as pessoas sobre esse reino. Ele quer falar para as pessoas de como Deus cuida de você, de como Deus libertou você. E é nesse sentido que a FUMAP tem procurado desenvolver os seus projetos. Falando nisso, qual que é o projeto da FUMAP? Bom, Vanessa, o lema da FUMAP dentro dessa ideia de reino é geração metanoia, viva o reino. Mas estamos chamando o nosso projeto de trabalho de projeto Conexão Basileia. Basileia? O que é Basileia? O que vem a ser Basileia? O que é essa conexão Basileia? Basileia é uma palavra grega que significa reino. E a ideia de conexão é de entrar, de fazer parte. Então o que nós estamos propondo? Estamos propondo que a geração metanoia entre no reino, faça parte do reino. Que o reino seja real na vida de todos aqueles que fazem parte da geração metanoia. Daí, todas as nossas atividades serão desdobramentos desse projeto chamado Conexão Basileia. E quais são essas atividades? Pessoal, nós vamos trabalhar muito a questão tecnológica. Nós vamos criar o nosso portal da FUMAP. Uma outra ideia, a gente vai ter um web show. A gente vai ter um programa que nós vamos chamar de Metanoia ao Vivo. É um momento como esse aqui que a gente está tendo agora, onde a gente vai conseguir ter um contato, uma comunicação mais direta com os nossos jovens, aonde quer que eles estejam. A gente pensa também, com a graça de Deus, em desenvolver alguns aplicativos Androids. Então imagine você, o que vocês acham disso? Imagine vocês a gente ter todos os dias lá um devocional para nós visualizarmos lá no nosso
iPhone, no nosso tablet, por exemplo. Uma outra ideia, a gente pensa em criar o game do reino. Game do reino. A gente não sabe exatamente ainda como a gente vai chegar nisso, mas vamos trabalhar de todas as formas para desenvolver esse negócio chamado o game do reino. No mais, a gente vai continuar trabalhando com a ideia dos PIGs, a ideia dos fóruns, onde a juventude ela se reúne para refletir sobre o seu tempo, os desafios do seu tempo, e vamos também intensificar e tentar monitorar a questão dos PGs, que são os pequenos grupos. E o nosso grande desafio é fazer com que os PGs eles funcionem de fato em todas as nossas UMAPs. Esse é o nosso grande desafio, esses são alguns dos nossos projetos. Ah, bacana. Mas aonde entra a MIUMAP e como que essas coisas vão chegar pra gente lá? Bom, todos esses projetos, eles não fazem sentido se eles não forem postos em prática lá onde você mora. Então a gente está trabalhando para que a UMAP ela possa praticar lá. Então todos os projetos, as atividades, as UMAPs vão ter acesso por meio das mídias digitais, das mídias impressas, mas a proposta é essa, que você pratique lá na sua UMAP local. Uma das estratégias para a igreja local, nós vamos chamar de Missão Basileia. Mas quais seriam as ideias dessa ação? A ideia principal é compartilhar o reino. Por exemplo, aonde existe trevas, a gente compartilhar a luz. Aonde existe inimizade, nós compartilharmos amizade. Aonde existe ódio, levarmos amor. Aonde existe jovens soltos, vivendo de qualquer forma, a gente levar uma proposta de cuidado, de atenção, de carinho e de uma certa forma conseguimos adotarmos esses jovens e trazê-los para perto de nós. Essa seria a ideia de compartilhar o reino do Missão Basileia. Até porque, né, Alex, aonde o reino de Deus chega, a promoção do ser humano. Sim. Se a gente se lembrar do Senhor Jesus, quando esteve entre nós, ele disse que se ele realizava milagres, se ele curava, expulsava demônios, eram sinais de que o reino havia chegado. Então, onde o reino chega, há promoção do ser humano. Então, a ideia do projeto Missão Basileia é desenvolver, junto com as UMAPs e RUMAPs, ações integrais que promovam o reino de Deus. Nós vamos sair a campo e mostrar que o reino de Deus chegou e está entre nós. Geração Metanoia, esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Ele te convida, venha viver o reino. Junte-se a nós. Existe um rei que está reinando. Ele quer ser Senhor sobre a sua vida, sobre os seus dias, sobre o seu futuro. Geração Metanoia, viva o reino!